1 Coríntios capítulo 11. Nós vamos fazer uma leitura dos versículos 2 até o 16 e vamos expor essa perícope em duas partes. Hoje nós trataremos da questão introdutória que diz respeito à ordem que Paulo estabelece aqui no versículo 2 e no versículo 3. E no segundo sermão nós trataremos das demais coisas que tem contidas aqui. Para não se tornar um sermão extenso demais, longo demais, eu preferi separar essa parte introdutória para tratarmos em um primeiro sermão e, posteriormente, as demais questões que são abordadas aqui e que, claro, fazem parte do mesmo cerne ou do mesmo assunto que ele está tratando em uma outra ocasião. Então, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 2 ao 16, assim diz o Senhor. De fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vô-las entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo o homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso que rape o cabelo, mas se lhe é vergonhoso tosquiar-se ou raspar-se, cumpre-lhe usar véu. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem, porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos, é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Amém e amém. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, a tua palavra foi lida, Senhor, e agora será proclamada ao coração dos teus filhos. Te suplicamos, Senhor, juntamente com o teu servo, que há pouco adentrou os teus átrios, pedindo, Senhor, por iluminação. Fala aos nossos corações, Senhor. Toma o teu servo em tuas mãos, para que seja boca tua neste instante, e que, através dele, tu, Senhor, por meio da tua palavra, nos edifique. Em nome de Jesus, é o que te oramos. Amém. Meus irmãos, o papel da mulher na família, na sociedade, na igreja, tem sido, nestes últimos dias, alvo de acaloradas discussões, quer seja no âmbito político, filosófico, ou até mesmo religioso. A grande questão, e eu digo isso para a nossa infelicidade, é que a razão para tamanha discussão ou tamanho debate não advém das Escrituras, mas do ativismo de movimentos sociais igualitaristas, em sua base feministas, que tem, pelo menos nos últimos 2 séculos, influenciado, disseminado
e imposto seus valores e princípios às mais variadas esferas da nossa sociedade, razão pela qual o mundo tem sido mergulhado na desordem e no caos. Basta olhar ao seu redor. Temos vivido em uma época marcada pela feminização da cultura, onde os valores judaico-cristãos constantemente têm sido atacados, quando não são desconstruídos. Temos assistido à apoteose das celebridades, em sua maioria mulheres e afeminados. Pessoas que são famosas tão somente por serem famosas, sendo que tal fama não é devida a algum talento ou alguma grande realização que mereça um destaque, mas sim famosas por sua capacidade de desconstruir a ordem que foi estabelecida por Deus desde a criação. E eu poderia ir além, sem o temor de estar usando palavras duras demais, mas são destacadas por sua rebeldia contra Deus e contra tudo que é justo, santo e bom. Deus, quando cria o universo, meus irmãos, Ele estabelece a ordem em todas as coisas. E Ele faz isso através de princípios e de leis. Foi assim ao estabelecer os lumiares, ao separar a parte seca da parte molhada, ao estabelecer o tempo entre dia e noite e definir os astros que o ditariam. Foi assim também quando criou o homem, e do homem a mulher. Ali, meus irmãos, Deus estabeleceu uma ordem. Em seu ato criativo, Ele definiu papéis, assim como tudo mais que Ele criou. E é por isso que eu os convido a abrirem a palavra de Deus agora, lá no livro do Gênesis, no capítulo 2, versículo 7. Eu peço a você que abra no capítulo 2, veja aí o que diz o versículo 7, e em seguida os versículos 18 a 25. Gênesis 2, versículo 2, versículo 12. Não, é o 2 mesmo. Gênesis 2, versículo 2, e depois os versículos 18 ao 25. Versículo 2. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Vamos lá para o versículo de número 18. Nós temos ali o relato final, inicial, da criação do universo. Nos demais versículos, nós vamos ver aqui, meus irmãos, a narrativa com mais detalhes acerca da criação do homem. Veja aí o versículo 7. Deus diz: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Agora veja o versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, primeiro Deus cria o homem, e depois de ter criado o homem, Deus decide então criar aquela que é chamada nas Escrituras de auxiliadora idônea. E como Deus faz isso? Veja aí o versículo 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, todas as aves do céu, inclusive o próprio homem, lembra o versículo 7? Deus diz que criou o homem também do pó da terra. Veja bem, ele diz: trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles.
Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que ele fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, veja aí o versículo 24. Deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Note aí, meus irmãos, 3 coisas que são importantíssimas de nós tratarmos aqui e agora nesse texto. Na narrativa que nós acabamos de ler, meus irmãos, quando Deus cria o homem primeiro, e quando eu digo primeiro, quer dizer, dentro da sua ordem criativa, da criação dos seres humanos, primeiro ele cria o homem. E ao fazer isso, ele estabelece, portanto, na ordem da criação, a primazia do homem sobre o seu semelhante. Em segundo lugar, ao ordenar que o homem deixaria pai e mãe, Deus estabelece quem tomaria a iniciativa na relação, quem lideraria. E ao outorgar a Adão o dever de nomear os animais, e além dos animais, nomear a auxiliadora idônea que Deus havia feito, criado a partir do homem e não da terra, Deus assim lhe concede autoridade. Então nós temos primazia na criação, nós temos a liderança, a tomada de decisões, a iniciativa, e nós temos, irmãos, a autoridade. Deus, portanto, ao criar o homem e a mulher dessa forma, como criou, estabelece uma ordem, irmãos. Uma ordem, no entanto, que vai ser quebrada. E quando isso acontece? Volte lá para o texto de Gênesis, por favor. Quando isso acontece? Ora, isso acontece no capítulo 3 e versículo 1. Quando nós temos aqui, no versículo 1, dizendo, mas a serpente, veja, olha aqui a conexão contrastiva, irmãos. Deus criou todas as coisas, estabeleceu a ordem, deflagrou cada um os seus papéis, como cada um deveria agir, o que deveriam fazer, como se comportar, estava tudo certo, perfeito, belo, santo, justo. Mas eis que entra um outro indivíduo para contrastar aquilo que havia sido criado por Deus. E veja o que acontece. O texto prossegue e diz, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, veja, a quem Deus cria primeiro, irmãos? O homem. A quem Deus se dirige em primeiro lugar? Ao homem. A quem Deus estabelece por cabeça? O homem. Quem tem a primazia? O homem.
Quem lidera? O homem, mas a serpente desfaz a ordem e passa a procurar e dar a primazia primeiro à mulher. É a mulher. E vejam o que ela diz. É assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim. Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. O que a serpente desperta na mulher? Um senso de liberdade. O que a serpente coloca na mente da mulher? Que ela é oprimida. Como ela poderia se libertar? Comendo do fruto que Deus disse para não comer. Porque se ela comesse, ela seria igual a eles. Percebem o discurso de Satanás, irmãos? Agora preste atenção, versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. O que a mulher fez? Tomou a iniciativa. Primazia, tomou a iniciativa. E depois o que ela faz? Adão come. E o que acontece? Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintos para si. Aí presta atenção. Ao fazer isso, irmãos, toda a ordem da criação, na queda, foi desfeita. E eles começam agora a sofrer as consequências da desordem. Observem aí. Chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Como é que os homens passam a olhar a Deus a partir da queda? Como opressor. Por isso se escondem. Perguntou-lhes Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem, veja bem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu a árvore e eu comi. Ora, a mulher que Deus deu para que ele cuidasse, protegesse, honrasse, ele agora lança na fogueira. Ele, ao invés de tomar a responsabilidade, ele coloca a responsabilidade para quem? Na mulher. Em outras palavras, é como se ele estivesse dizendo, foi ela que me liderou, foi ela que comeu e me deu, e eu segui. E o pior, irmãos, diz Deus à mulher, que é isso que fizeste. Olha como a mulher responde. A serpente me enganou e eu comi. Em vez de dizer, Santo Criador, perdoa-me. Não, ela afronta Deus. Quem criou todos os animais, irmãos? Em suma, o que ela está dizendo? Ora, foi a serpente, um animal que tu criou, que me deu e eu comi. Então vejam, irmãos. Quando a serpente vai ter com a mulher, contrariando a ordem que Deus havia estabelecido, observe que ao abordar a mulher, ela coloca a mulher em uma situação de primazia. A mulher, ao tomar do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, passa a ter a iniciativa. Ao tomar o fruto e entregar ao homem, ela age com autoridade sobre aquele. E assim a ordem é quebrada. Os princípios são ignorados. E o caos é instalado após isso. O homem que deveria proteger a sua mulher, a mulher que deveria se refugiar no seu homem,
agora passa a agir individualmente. Ela argumenta com o Criador. Vejam que na tentativa de se libertar do seu Criador para ser igual a ele, a mulher e o homem precipitaram toda a ordem da criação que havia sido estabelecida por Deus. E, meus irmãos, observem que é sempre o mesmo motivo, a mesma razão. Nunca se falou tanto em liberdades como nestes últimos dias. Mas a liberdade que querem é para a libertinagem, é para desfazer a ordem que foi estabelecida na criação. É a tentativa de restabelecer todas as coisas, mas sem aquele que as criou. E esse é um problema idêntico ao que Paulo está lidando na igreja de Corinto. Por quê, irmãos? Porque com a propagação do Evangelho, algumas mulheres, deslocando-se da realidade, entenderam que as leis, os princípios e a ordem estabelecida por Deus desde a criação haviam sido então abolidas em Cristo. Todos agora eram iguais, tanto em seus direitos quanto em seus deveres. Observem, acaso não é exatamente isso que esses movimentos sociais buscam? Ora, e quanto aos nossos dias? Até mesmo dentro da igreja, quantos não têm usado dos mesmos subterfúgios para levantar e defender as mesmas bandeiras, as mesmas pautas? Quantos não têm pervertido o sentido das palavras de Paulo, por exemplo, quando escreve aos Gálatas, lá no capítulo 3, quando ele diz que em Cristo não há mais diferença entre judeu nem grego, escravo ou liberto, homem ou mulher. Quantos que abraçam essas bandeiras não têm usado esses textos para dizer exatamente isso, para defender a sua filosofia igualitarista? E que, portanto, se na igreja tem pastores, em Cristo tudo agora é igual, tem que ter pastoras. Se tem presbíteros, em Cristo todos são iguais, então tem que ter presbíteras. Se há diáconos, em Cristo todos têm que ser iguais, então tem que ter diaconisas. Se não há diferença entre homem e mulher, então o homem não é mais o provedor, a mulher também pode ser. Essa obrigação não está mais fadada à mulher ter que cuidar da casa, do marido e dos filhos. Os maridos agora é que devem fazer isso. Não é exatamente esse o discurso, irmãos. E ai daqueles que falam contra. Isso que eu estou falando para vocês, irmãos, poderia ser usado contra mim para eu ser preso hoje em dia, por misoginia. De fato, peço a Deus para não passar por um constrangimento desses. Mas se esse é o preço da verdade, que assim seja. Não posso me ocultar dela, irmãos. Olhem, parem, pensem, quantos entre nós não têm usado esse texto por anos, por décadas, para sustentar a sua loucura e estabelecer o caos? Porque de fato, meus irmãos, todos são iguais perante o Senhor. O Evangelho nos mostra isso claramente. Porém, o Evangelho não contraria aquilo que Deus estabeleceu desde o princípio. O Evangelho não veio para anular aquilo que Deus ordenou. Aquilo que Deus estabeleceu desde que criou todas as coisas. O Evangelho não veio para quebrar isso, irmãos. O Evangelho não veio para anular isso. Porque aquilo que Deus estabeleceu desde o início não foi pecado.
não foi num contexto pecaminoso. Logo, o Evangelho não veio para anular isso. O Evangelho não veio anular como se a ordem de Deus não fosse justa, não fosse santa. E aí você começa a perceber a loucura que nós estamos chegando, irmãos. E aqui eu vou falar do que está acontecendo nos nossos concílios. Todas as reuniões, ano após ano, documentos e mais documentos pedem exatamente isso. E levantam todo um arcabouço filosófico, cheio de sofismas e distorções do texto bíblico, para tentar defender o igualitarismo, anulando a ordem que Deus estabeleceu desde o princípio. E pior, irmãos, usando o Evangelho para isso. Que loucura! Que insensatez! É por isso que Paulo vai passar a tratar dessa questão aqui, irmãos. A tratar dessa verdade que está além da discussão aqui de vestuário, que se pode ou não usar véu, que se deve ou não deve. Está muito além disso. O problema que está sendo tratado aqui é um problema de princípio. Porque o véu não vai justificar ninguém. O véu não vai tornar uma mulher ser submissa ao seu marido de modo nenhum. Não é esse o ponto do texto. Uma mulher insubmissa não é porque ela cobre a cabeça que ela vai passar a ser submissa, como se tivesse um santo graal na cobertura. Como alguns pensam. Percebam como o problema é maior, irmãos. Muito maior. Paulo então vai tratar disso aqui. Algo que está além da discussão do vestuário. É uma questão de ordem, é uma questão de princípio, é uma questão daquilo que é reto, que diz respeito àquilo que é justo. E bem dizia Salomão, conhecimento sem entendimento não é conhecimento, meus irmãos. Provérbios 19 é dito, é bom ter zelo. Mas com conhecimento. Provérbios 19, se eu não me engano, no versículo 2 diz, o sábio diz, não é bom ter zelo sem que se tenha conhecimento. E na segunda parte da sentença ele diz, devemos ter cuidado, pois o precipitado se perde no caminho. Os coríntios conheciam o Evangelho, irmãos. Paulo mesmo vai afirmar isso. Mas precipitavam-se em suas conclusões. E isso os fazia incorrer em muitos erros, como podemos ver aí, nesses primeiros 2 versículos, o 2 e o 3. Onde Paulo diz, vejam aí, de fato eu vos louvo, porque em tudo vos lembrai de mim e retendes as tradições, assim como vô-las entreguei. Observem aí que Paulo inicia essa sessão louvando os coríntios. Porque, como ele diz, vejam aí, em tudo eles lembram dele e do evangelho que ele lhes proclamou. E aqui eu quero chamar a sua atenção para um fato, porque Paulo age com muita sabedoria aqui nesse texto, irmãos. Porque ele está tratando de um assunto que é delicado. De um assunto difícil.
E é por isso então que ele começa louvando aquilo que se tem de bom para chegar a tratar o cerne do problema. Ele não age com um autoritarismo exacerbado, travando o entendimento. Não, ele busca o coração daqueles que estão errados. E ele quer que esteja aberto para que possam enxergar a verdade. Ele não quer que nenhum tipo de barreira se interponha em seu caminho. E é por isso então que ele traz à memória destes aquilo que eles têm feito de bom. E o que eles têm feito de bom, ele vai dizer: vos lembrais de mim. E como eles vinham lembrando de Paulo? Retendo as tradições, como ele as entregou. O significado disso aqui, irmãos, é exatamente para mostrar que vários cristãos de Corinto guardavam boas lembranças dele, apóstolo Paulo. Guardavam os seus ensinos, as suas instruções, apesar de ter outros que se opunham ferrenhamente a ele e ao que ele ensinava. Veja, os apóstolos eram enviados por Cristo para o quê, irmãos? Proclamar a mensagem do Evangelho. Mas não somente para proclamar, mas serem ávidos em observar a sua integridade. Lembram da grande comissão? Jesus diz o quê para os 11 ali? Ide por todo o mundo, fazei discípulos, ensinando aquilo que eu vos ensinei. Não é assim que Jesus diz? Não, Jesus diz, ensinando todas as coisas que eu vos ensinei. Não o que vocês querem ensinar. Vocês ouviram, vocês aprenderam. Portanto, agora façam discípulos, ensinando isso que eu vos ensinei. Então a mensagem apostólica não era pegar, deixa eu ver se eu entendi o que Jesus disse. Jesus disse isso, então eu vou fazer do meu modo. Não, eles zelavam pela tradição. E tradição que, para alguns, soa como uma agressão, né? Como uma palavra de baixo calão. Não uma tradição como defendem os papistas, irmãos. A tradição aqui diz respeito ao momento em que, uma vez que se foi ouvido ou ensinado acerca de algo, e aquilo que aprendemos, nós também proclamamos, nós também anunciamos, advém. E isso acontece no decorrer da história cristã. A partir do momento em que outras pessoas, fora os apóstolos, repetem a mensagem do Evangelho que era proclamada fielmente por eles, nasce aí uma tradição. Que, como bem nos lembra um erudito chamado Serfor, ele diz: a tradição é o que nos faz adentrar no mundo das instituições estáveis, onde nem a morte daqueles que a iniciaram é capaz de alterá-las. Por quê? Porque elas continuam a seguir o seu curso inabalável, protegidas pela ação do Espírito, que além de preservá-las, testemunha de sua veracidade. Logo, a tradição que Paulo fala aqui, portanto, é o ensino apostólico que foi entregue aos coríntios outrora. A tradição que os próprios apóstolos haviam recebido de Jesus e, subsequentemente, transmitido a outros. Trata-se, portanto, de uma tradição que nasce da inspiração.
E um exemplo disso está lá no versículo 23 do capítulo 11. Abra sua Bíblia aí no capítulo 11 e versículo 23. Primeira Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Vejam aí, lembram? São as palavras da instituição da ceia. Mas como é que Paulo começa? Falando da tradição. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O que eu recebi do Senhor também vos entreguei. Entregou não apenas em palavra, mas também em ações. Também em ações. Com isso, eu quero mais uma vez chamar a atenção dos irmãos aqui para essa questão, irmãos. O que nós temos aprendido? Temos entendido? Ou seja, guardado? Nós temos tido apreço, porque para guardar nós precisamos ter apreço por essas verdades. Nós temos proclamado isso. E o proclamar aqui não significa dizer ir para o meio de uma praça, pegar um microfone com uma caixa de som. É proclamar com a sua vida. Temos feito isso. Temos vivido isso. Porque uma coisa vai puxar a outra, irmãos. Porque se temos aprendido e guardado, nós temos apreço. E se temos apreço por essas verdades, nós as vivemos. Temos feito assim? Ou será que temos apenas procurado agir de modo politicamente correto, como o mundo, a fim de não constranger ninguém? Eu faço de conta que eu acredito. E eu acho que é verdade. Mas não como pastor. Não como os símbolos de fé dizem, né? Porque sabe como é? É escrito de homens. Eu tenho o meu jeito de interpretar. Será que temos tomado a tradição dos homens em detrimento da que foi inspirada por Deus? Ah, porque o pastor fulano, o cicrano e o beltrano fazem isso, por que é que eu tenho que fazer de forma contrária? Ah, porque a minha vida toda eu cresci na igreja X, na igreja Y, e todo mundo agia assim lá, e por que é que agora eu tenho que agir de modo diferente? É muito diferente. Sempre vai ser, irmãos. Elias foi tão diferente em seu tempo que ele achou que só tinha ele de crente. De tão diferente. Jeremias da mesma forma. E o que dizer dos discípulos de Jesus? Quem dos partidos que havia no judaísmo da época os acolheu? Hã? Quem, irmãos? Foram os saduceus, aqueles que no Sinédrio condenaram Jesus? Ou foram os fariseus que viviam a blasfemar dele? Me lembrem aí. Você que seguia pela maioria, o que a maioria fez com Jesus Cristo? Ou será que nós estamos abraçando o espírito dessa época e tomando celebridades como exemplo para nós? Celebridades essas que não precisam ser de nosso tempo, pode ser de outros. Idolatrando personalidades.
e adequando as nossas vidas à vida dessas personalidades. E sabe o que é pior? Forçando outras a fazer isso, para se assemelharem a elas. Cuidado, irmãos, para não confundirmos admiração com veneração, que é idolatria. Nem usar da liberdade cristã para estabelecer novas doutrinas, que isso fique claro, novas doutrinas baseadas em tradições culturais, movimentos sociais ou religiosos de determinados povos ou determinadas gerações. É a verdade, irmãos, que deve afetar as nossas vidas, a fim de nos conduzir a uma vida piedosa. Se admiramos alguns movimentos religiosos que houveram no passado, que manifestaram a glória de Deus, é tomando o mesmo princípio deles, a verdade, para que em nosso tempo sejamos também conduzidos a Cristo e a viver uma vida em louvor dele. Porque do contrário cairemos no erro que outros já caíram. O mesmo erro que Paulo passa a tratar nas linhas seguintes, que desfaz toda a ordem. É por isso que no versículo 3, o que ele vai ressaltar? Cristo é o cabeça do homem, que por sua vez é o cabeça de quem? Da mulher. E Deus é o cabeça de Cristo. Ordem. Ordem. Acaso Cristo é inferior ao Pai? De modo nenhum. Então, como mulher, por Deus lhe ter feito numa condição de submissão ao seu marido, você pode achar que ao fazer isso, Deus foi injusto, porque ele fez inferior ao homem. Ele não lhe fez inferior ao homem. E quer prova maior do que essa? O homem foi feito da mesma terra que os animais, mas você, mulher, foi feita do próprio homem. Quer uma diferença maior do que essa? Que você foi chamada pelo Criador de auxiliadora, idônea. Não para estar debaixo do homem, sob seus pés, mas do lado. A ideia da costela é que ela é protegida. Ordem. O nosso Deus é um Deus de ordem. Que o Senhor nos ajude. Vamos orar, meus irmãos? Senhor Deus, te agradecemos por tua palavra nessa manhã, Senhor. E te pedimos que nos abençoe cada vez mais com a tua verdade, transformando os nossos corações à luz do teu evangelho, Senhor. À luz do teu evangelho. Dá-nos sabedoria que provém de ti, Senhor. Conhecimento mediado por ti, Senhor. Para que possamos compreender a tua verdade e aplicá-la à nossa vida. Para o louvor da tua glória em Cristo. Amém.